noite. Impasse inédito em Minas. Mãe não biológica entra na justiça para conseguir licença maternidade. 11 presos suspeitos de clonar carros na capital e região metropolitana estão atrás das grades. Dinheiro antecipado, saque do quarto lote do FGTS que estava previsto para a próxima semana, já pode ser retirado neste sábado. Estes são alguns destaques do Jornal Band Minas que começa agora. Nós vamos começar esta edição mostrando um impasse vivido por um casal de mulheres aqui em Belo Horizonte. Há menos de um mês, elas tiveram um filho por inseminação artificial. A mãe biológica, que é dona de casa, não precisou da licença maternidade. Já a sua companheira conseguiu o direito em uma das empresas em que trabalha. Na outra, foi concedida a licença paternidade. O casal entrou na justiça para resolver a situação que é inédita em Minas. Nossa repórter Kiwane Rodrigues e o cinegrafista Adilson Alves foram conferir e você acompanha os detalhes agora em primeira mão. Pamela e Carolina estão casadas há 2 anos e no ano passado resolveram ter um filho através de inseminação artificial. Inicialmente a gente está na fila de adoção, né? A gente não pensava em ter um filho biológico, mas com a demora, né, da fila de adoção, a gente pensou em fazer uma inseminação. Vamos tentar uma inseminação. E como demora mesmo na adoção, depois vem o segundo filho, porque não queremos ter só um filho. E aí fizemos a inseminação e deu certo, né? E aí veio a Bela. Bela nasceu no mês passado, prematura extrema, e está internada na UTI de uma maternidade da capital. A pequena foi registrada pelas 2 mães. O que Carolina não esperava é que uma das empresas que ela trabalha como enfermeira fosse negar a ela o direito da licença maternidade. No primeiro momento, eles deferiram a minha licença maternidade. 24 horas após o deferimento, me ligaram, pediram para eu voltar, para eu dar entrada à licença paternidade. Deixei bem claro que eu não era homem, que eu sou mulher, eu tenho direito à licença maternidade. Registrei minha filha legalmente. Eles não entenderam dessa forma, não tinham argumento plausível, pediram para eu retornar, me mandaram um e-mail e mensagem no celular, até mesmo ofensiva, não sei se era a intenção deles, né? Minha filha, por ser prematura extrema, precisa dos nossos cuidados. Eu não sou menos mãe, nem mais mãe que a Pamela, somos mães iguais. E, nesse momento, a nossa presença é fundamental para a melhora clínica dela. O advogado das 2 explica que Pamela, quem gerou a menina, não trabalha. E, neste caso, é como se Carolina tivesse adotado a Bela. Ou seja, ela tem direito à licença, que se trata de um benefício para a criança e não para a mãe se recuperar. A situação que a gente se encontra é essa diferenciação. Por que ela vai ter paternidade se ela é mãe? E a gente não está pedindo 2 licenças, está pedindo uma, porque a outra mãe, a Pamela, ela é do lar, ela não tem direito à licença maternidade. O problema acontece porque a legislação brasileira ainda não contempla adequadamente as famílias da atualidade. Por isso, em situações como a de Pamela e Carolina, em que um acordo com a empresa não foi possível, é preciso que a justiça analise separadamente os casos. Isso é uma situação nova, são novas formas de família que ainda não tinha previsão legal, mas a fonte do direito não é só a lei, portanto há interpretações, há decisões, jurisprudência, há várias decisões de vários tribunais do Brasil já estabelecendo alguma, no caso concreto, estabelecendo a licença maternidade mesmo para a mãe que não foi quem gestou a criança. O assunto ainda é bastante polêmico, mas para o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, é preciso uma reforma na legislação para dar mais segurança jurídica aos casais. A história da maternidade, da licença maternidade, tem até uma evolução aí nas palavras que em breve passará a chamar licença parental, porque a paternidade e a maternidade são funções exercidas, portanto pode ser a mãe, pode ser o pai, e esta licença é para o interesse da criança, é alguém que vai cuidar da criança, pode ser o pai, pode ser a mãe, tanto que em alguns países, às vezes é o pai que tira a licença, entre aspas, maternidade. O advogado da família entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal. Essa licença ela é concedida para as mães que adotam, para as mães que gestam e para as mães que cuidam. Então, quando você fala em licença maternidade, você está
pensando no tempo que a criança vai ter para se familiarizar com a mãe que está chegando. Estamos cuidando da Bela na UTI, né? Ficamos lá o dia inteiro, tirando leite para ela, a dieta dela é de 2 em 2 horas através da sonda. Então, assim, momentos difíceis, mas que a gente cada dia vai tendo força, né, e fé para a gente conseguir. Nós vamos acompanhar o desenrolar desse processo porque vai ser aí um aprendizado para todos nós. A Justiça ainda não contempla todos os novos arranjos familiares. E, paralelamente a essa discussão judicial, todos os profissionais que trabalham, por exemplo, nas áreas da saúde, assistência social, no jornalismo, na educação, para citar só alguns setores, precisarão adequar linguagem e procedimentos para lidar com esses casos. Precisamos inserir mais conhecimento para tirar espaço do preconceito. Júri popular decide pela condenação de Gilmária Silva Patrocínio, de 34 anos, que confessou ter assassinado uma jovem grávida e arrancado o bebê do ventre dela. A pena foi de 34 anos de prisão. O crime aconteceu em Ponte Nova, na Zona da Mata, em 2015. Vamos falar então agora ao vivo com a nossa repórter Luciana Viana, que tem mais detalhes sobre essa condenação do júri popular. Luciana, boa noite. Boa noite a você, Inácia. Boa noite a todos. Esse crime ocorrido em julho de 2015 chocou todo o país, né, pela crueldade. Gilmária, agora condenada, a gente está acompanhando ela aí nas imagens. Gilmária Silva Patrocínio, de 34 anos, foi condenada a 34 anos, 1 mês e 23 dias de prisão por homicídio, e isso com 4 agravantes. E ela vai cumprir a pena em regime fechado. Ela sequestrou a vítima, que estava prestes a dar à luz, né, uma garota de 21 anos, quando ela ia a uma consulta médica. Ela conseguiu retirar o bebê, né, usando um estilete, cortou a barriga e o útero da vítima. O bebê sobreviveu, hoje com quase 2 anos, vive com os avós maternos. Mas esse crime realmente chocou a todos nós, né? Foi um destaque muito negativo para Minas Gerais, principalmente em Ponte Nova. Agora, o que chama a atenção é que ela confessou o crime e, à época, disse que simulou a gravidez para segurar o marido, que queria se separar dela. Então, está aí a justiça sendo feita, né, Inácia? É isso aí, é o mínimo que essa família podia ter, é acompanhar e verificar realmente a realização dessa condenação. Luciana, obrigada. Bom, e a Polícia Civil de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado realizaram hoje pela manhã uma operação para desarticular um esquema de clonagem de veículos. 11 pessoas que seriam responsáveis pelo crime em Belo Horizonte e região metropolitana foram presas. A operação, intitulada de Dupla Face, foi realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. 6 meses de investigações levaram os agentes a descobrirem um grande esquema de clonagem de veículos. Os carros eram roubados, alterados e depois eram vendidos ou usados para praticar crimes. A partir daí, o líder do grupo começou a ser investigado e, através dele, a gente descobriu uma rede que recebia diversos veículos roubados para proceder à fraude denominada clonagem de veículo automotor. Em que consiste essa fraude? As placas de um veículo regular eram utilizadas num veículo produto de crime, que tinham seus sinais identificadores alterados e confeccionado uma documentação falsa, né, de uso obrigatório, para tornar esse veículo com uma aparente legalidade. Nesta quarta, os policiais prenderam 11 pessoas e apreenderam placas, documentos, impressoras e vários outros materiais usados para clonar os carros. Na casa de um dos envolvidos, os agentes também encontraram drogas e até coletes à prova de balas. Ao todo, foram apreendidos 22 veículos, dentre eles este caminhão, todos roubados e adulterados. Os criminosos atuavam em Belo Horizonte, em cidades da região metropolitana, no norte de Minas e também no Vale do Rio Doce. De acordo com as investigações, o grupo era dividido em 3 núcleos e cada integrante era responsável por uma área. Cada integrante tinha uma função, uma tarefa específica, e aí ele se dividiu em núcleos, que ia desde o fornecimento de veículos roubados, a adulteração dos sinais identificadores, fornecimento de placas, tarjetas e documentos falsos, e o último núcleo responsável pela distribuição e comercialização desses veículos. Carros avaliados em 30, 50 e até 80 mil reais eram vendidos por valores bem mais baixos, entre 6 e 7 mil reais. Mas o que mais chamou a atenção dos investigadores
foi o fato de os bandidos terem acesso a documentos originais, o que leva a crer que agentes públicos podem estar envolvidos com a quadrilha. Se esses documentos são documentos originais, como que eles foram parar na mão dessa organização criminosa? E mais, se esses documentos são adulterados, mesmo assim, para eles chegarem às mãos dessa organização criminosa, nós temos que saber qual foi a maneira como eles chegaram. A polícia acredita ter desmantelado uma das maiores organizações criminosas do estado, especializada em clonar veículos. Olha, tem tantos golpes diferentes hoje em dia que está cada dia mais difícil ser consumidor, hein? Atenção ao comprar. No mês em que se comemora o Dia do Meio Ambiente, uma blitz educativa orientou o motorista sobre a importância de fazer manutenção periódica nos veículos para eliminar a emissão de gases poluentes. Na blitz educativa, o nível de emissão de poluentes era aferido. O procedimento é a realização do teste de opacidade. O técnico ele vai ligar uma sonda no escapamento do veículo e com o opacímetro e o tacômetro, que é o medidor de rotação do motor, ele vai alimentar um software, onde esse software vai tabular alguns dados e liberar um laudo, onde vai dizer se esse veículo ele está aprovado ou reprovado. A blitz faz parte da programação Junho Verde em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado nesta semana. E esse é o opacímetro, que verifica a quantidade e a cor da fumaça que sai do veículo. Tudo ligado a um programa de computador. Cada motor tem um nível de tolerância e os que excedem o limite. Ele é abordado, é feita a inspeção, ele participa do processo de inspeção, né? Então ele vê que está irregular. A partir daí, se ele for aprovado, ele recebe um auto de fiscalização informando a aprovação. Se for reprovado, ele recebe também um auto de infração e ganha um prazo com data, hora e local marcado para comprovar a conformidade do veículo. Então ele ganha uns dias para poder fazer a devida manutenção e comprovar a conformidade. Para quem estiver irregular, a multa pode variar de R$ 300 a R$ 3.000. A manutenção deve ser feita regularmente para a economia do diesel e respeito ao meio ambiente. O caminhão que Denis dirige no trabalho foi aprovado e o motorista também aprovou a iniciativa da Blitz. Isso contribui não só para o meio ambiente, mas também pelo que a gente vem rodando com os equipamentos, que são mostrar que são veículos mais novos, né? Ou seja, nos ajuda até mesmo o conforto do veículo. E a economia também. O motorista que para aqui na Blitz Educativa e tem o caminhão aprovado dentro dos critérios avaliados, acaba se tornando um agente multiplicador da consciência ambiental, levando para casa uma mudinha de IP amarelo. Nós temos que contribuir, né? Já começar dentro de casa é um berço, né? Para que os futuros que estão chegando agora possam somar praticamente com a gente, né? Unidos a gente pode estar fazendo um mundo melhor, um ambiente melhor, uma segurança melhor, né? Cada um tem que estar fazendo sua parte, contribuindo para tudo isso aí. E no próximo bloco a gente recebe o comentarista de política, Orion Teixeira. E entre os assuntos vamos falar sobre denúncia contra o governador Fernando Pimentel, que foi rejeitada hoje pela Justiça. E você vai ver que um caminhão desgovernado matou uma pessoa e feriu 3. As imagens são impressionantes e você confere depois do intervalo. Quando as pessoas não são ouvidas sobre o que é importante para a vida delas, é como se elas não existissem. Por isso, desde 2015, o governo do estado vem realizando os fóruns regionais, ouvindo os mineiros para conhecer as necessidades de cada região. Em apenas 2 anos, já foram promovidos 1.400 encontros em 600 municípios, por todos os cantos de Minas Gerais. E o trabalho continua. Eu estou aqui há 21 anos e há 3 meses o título chegou. Agora eu sei que a terra é minha. A gente participa e o resultado está chegando. Apesar de todas as dificuldades, o governo do estado continua trabalhando com diálogo, equilíbrio e seriedade para manter todos os serviços públicos funcionando. Minas Gerais, governo de todos. Sua vida sexual determina. A Master Medical trata a ejaculação rápida e a falta de ereção. Consultas com todos os exames incluídos e salas de espera individuais. Aumente o seu poder na hora do prazer. Master Medical Group 4020-8811.
até parece um sonho distante. 3 quartos, sendo uma suíte, varanda gourmet, apartamentos a partir de R$267 mil na região da Pampulha. Um empreendimento de padrão superior. Se você tem renda de até R$9 mil, compre seu apartamento e aproveite as taxas de juros mais baixas do mercado com o Minha Casa Minha Vida 2017. Varandas da Pampulha. A felicidade de morar bem está próxima. Construtora Valadares Gontijo. Economia com prêmios é aqui na Rede de Minas, a marca da construção. Está chegando a hora do sorteio de mais um automóvel Fiat Mobi 0 km da promoção Compra Premiada Rede de Minas, a rede de materiais de construção que mais dá prêmios no estado. Você não vai ficar de fora, vai! Veja no site a loja mais perto de você. Rede de Minas, a marca da construção, vem pra cá! Nosso assunto agora é política. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, rejeita nesta quarta-feira a denúncia contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, na ação que apura irregularidades na contratação de câmeras de segurança na época em que Pimentel era prefeito de Belo Horizonte, isso há 13 anos. Nosso comentarista de política, Orion Teixeira, está conosco aqui para trazer todos os detalhes. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite, telespectadores. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu de recebê-lo e de saber agora a sua avaliação sobre esse arquivamento desta denúncia contra o Pimentel. Arquivou mesmo, então não tem nenhuma chance de voltarmos a falar desse assunto. Inácia, o governo comemorou com uma vitória esse resultado do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que julgou improcedente e julgou inocente o governador de fatos ocorridos, como você disse, há 13 anos, quando ele era prefeito de Belo Horizonte. Agora, outras duas ações ainda estão na fila, aguardando a manifestação do STJ, que é o foro exclusivo especial para governadores. Uma delas mais adiantada é aquela da Procuradoria-Geral da República, que acusa o governador de favorecer empresas no período em que ele foi ministro do Desenvolvimento Econômico, entre 2011 e 2014. E a terceira refere-se a denúncias de doações ilegais da Odebrecht na campanha dele para governador. E esses aí são processos da Operação Acrônimo, né? A Acrônimo e a outra da Lava Jato. Pois é, Lava Jato e Acrônimo. Orion, para a gente acompanhar um pouco da nossa política local. Ontem nós tivemos a aprovação em primeiro turno da reforma administrativa, que foi levada para a Câmara pelo prefeito Alexandre Calil, e houve uma discussão longa ali, mas o que aparentemente estava simples e acordado deu uma reviravolta no final do dia, e eu quero que você explique isso para a gente. Essa reviravolta coloca em risco o que foi aprovado em primeiro turno? Sim, coisas da política, né? Na segunda-feira, então, os vereadores aprovaram por unanimidade a reforma administrativa do prefeito Alexandre Calil sobre a promessa, com o compromisso aí de serem aproveitadas as mais de 200 emendas que eles apresentaram ao projeto. No dia seguinte, o líder do governo, Léo Burguês, descumpriu essa promessa e rejeitou todas as emendas apresentadas com receio de descaracterizar o projeto. Agora, deu briga, né? Agora os vereadores ameaçam com a rebelião a reprovar, a rejeitar a reforma do prefeito Alexandre Calil, que terá que gerenciar, administrar essa crise política de um prefeito que diz que não gosta desse jogo político. Pois é, vamos ver no que vai dar. E agora a gente vai para Brasília, alcançando aí uma outra esfera. Hoje nós tivemos no STE o início do julgamento, né? Mais uma etapa, na verdade, que começou na segunda, hoje teve até 13h, a questão da chapa Dilma Temer, se será ou não cassada. Não entramos ainda na discussão do mérito da cassação, mas estamos nas preliminares, né? Quando os advogados de defesa propõem mudanças dentro daquilo que vai ser analisado pelos ministros. Você avalia como o andamento até agora positivo? Olha, apesar do clima até tenso nacionalmente falando aí também, das provocações entre os ministros, os 2 dias de julgamento foram até tranquilos. E o ministro relator Rema Benjamin rejeitou todos os pedidos feitos pela defesa. Então, a dupla aí, Dilma Temer, foi derrotada nessas preliminares, como você disse aí. O último deles, eles pedem a exclusão das delações da Odebrecht e dos marqueteiros do PT, que reforçam aí aquela denúncia de que houve financiamento ilegal na campanha deles. Agora, o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, ele convocou sessões para o dia todo de amanhã, quinta-feira, sexta-feira e até sábado, se for preciso, para chegarem a um veredito. Então, os ministros, 6 ministros restam aí para votar a respeito dessas preliminares sobre se inclui ou não as delações da Odebrecht. Encerrada essa fase, então todos os 7 ministros votam sobre
caça ou não a chapa Dilma Temer. Muito assunto ainda para falar. Semana que vem você volta atualizando tudo ou em alguma edição extraordinária te chamamos de volta, ok? Com prazer, voltarei. Obrigada, tá? viu? Uma boa noite a todos. Muito bom. Boa noite, viu, Orion? E 2 pessoas morreram em 2 graves acidentes hoje na BR-381. Os acidentes aconteceram em regiões diferentes e nós voltamos a falar com a Luciana Viana, que tem mais detalhes. Luciana, quais são as informações? Bom, Inácia, o primeiro acidente ocorreu no quilômetro 532, em Itatiaiuçu, com tombamento de uma carreta. O motorista acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Já o segundo acidente foi no quilômetro 832, em São Sebastião da Bela Vista, lá no sul de Minas. Uma batida frontal entre uma carreta e um caminhão. Um dos motoristas também não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A pista ficou interditada em ambos os sentidos, tanto Belo Horizonte quanto São Paulo. O congestionamento chegou a 8 quilômetros. A polícia agora investiga, as causas, na verdade, desses 2 acidentes. Inácia. Obrigada, Luciana. E o trânsito continua notícia, porque caminhão desgovernado mata uma pessoa e fere 3 em uma rua pacata do interior de Minas. A imagem gravada por câmeras de circuito de segurança próximo ao local é impressionante. O caminhão sujo lá no alto da rua, carregado com materiais de construção, já tromba em um carro estacionado. O caminhão dispara pela ladeira e quase atropela 2 pessoas. O veículo só para dentro do bar, onde 2 pessoas ficaram feridas. Além do motorista, as primeiras apurações indicaram problema no freio. E as vítimas foram levadas para o hospital de Itaobim e estão fora de perigo. E qual é o impacto social e humano que a violência gera para além do sofrimento direto das vítimas e das estatísticas? Esse é o tema da coluna de Paulo Navarro. Olá. O covarde terrorismo continua fazendo vítimas e assustando o mundo. E se o nosso terrorismo for mais fatal? Cada atentado lá fora causa justa comoção. Mas temos mais vítimas silenciosas no Brasil. Já pensaram quantas mortes acontecem por causa da crise, da necessidade, do desemprego, do desespero, do túnel sem luz? É o silêncio dos inocentes e das vítimas. Bombas que não explodem, mas implodem. Gente morrendo nas filas, nas vilas, favelas, no trânsito. É o pequeno comerciante que não vende e não sabe como pagar funcionários, impostos, aluguéis e fornecedores. Loucos com carradas de razão. Órfãos do mensalão, do petrolão e do Joesley. Os justos pagando pelos bandidos. Insegurança, falências, assaltos, crimes, violência no trânsito, miséria nas ruas, nos sinais, moradores de rua, drogas, doenças psíquicas e psicossomáticas. Dívidas também enlouquecem, desestabilizam famílias, brocham o amor, o sexo, as amizades. Mas andemos com fé, não há mal que sempre dure. Esperemos. E daqui a pouco o Atlético entra em campo para buscar a primeira vitória no Brasileirão. A gente fala sobre o jogo daqui a pouquinho. E você vai ver também que o saque do 4º lote do FGTS vai estar disponível já no final de semana. Tem gente que vai passar o sabadão com dinheiro extra. Nós voltamos já. Imagine se faltar energia. Muitas pessoas e serviços não podem parar. A doutora Clara sabe que o cuidado com seus pacientes não será interrompido. Paulo, síndico do prédio, está tranquilo com a segurança do seu condomínio. Já o Pedro, do supermercado, garante o atendimento dos seus clientes. E a Vivian, supervisora do call center, sabe que o serviço estará no ar. Isso porque eles têm Engetron. Conheça a nova linha de no-break senoidais. Engetron, energia garantida. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Todo mundo ainda me olha? Ah, entendi. Coleção Kipling a partir de 10 de 17,50. Multifocal Opelux Digital a partir de 10 de 24,50. Coleção
Polaroid a partir de 10 de R$19,90. Óculos para leitura no seu grau, qualquer grau, R$39,80. As melhores marcas nacionais e internacionais e aquele precinho que só a Óticas do Povo oferece. Qualidade, atendimento e preço só na maior rede especializada em ótica. Óticas do Povo. Moro? Para amores de qualquer idade. Dia dos Namorados Central. Joias, relógios, óculos e acessórios. Eu sempre fui o mais rápido. Fui o primeiro a beijar a garota mais gata da escola. E também o primeiro a levar um fora dela. O primeiro da turma a morar sozinho. Ah, fui também o primeiro famoso da faculdade. Eu sempre fui rápido. E é por isso que eu sou Master, a banda larga super veloz que vai fazer você chegar na frente. Não é à toa que a Master é uma das 10 melhores do país. Super velocidade, qualidade e estabilidade é na Master. Master, mestre em banda larga. O governo antecipou para este sábado o saque do 4º lote das contas inativas do FGTS, que beneficia nascidos em setembro, outubro e novembro. Cerca de 11 bilhões de reais serão liberados nesta fase. Notícia boa e inesperada. Seu Damião veio a esta agência da Caixa Econômica Federal em busca de informação. Descobriu que vai poder sacar no fim de semana o dinheiro da conta inativa do FGTS. Eu vou comprar um tijolo para construir um barraco para mim. É um desejo que eu tenho, né? E morar no que é meu. O saque para quem nasceu nos meses de setembro, outubro e novembro, previsto para o dia 16, foi antecipado para este sábado, 10 de junho. Mais de 2.000 agências da Caixa vão abrir nesse dia, entre 9 horas da manhã e 3 da tarde, exclusivamente para realizar o pagamento do FGTS. Iniciaria-se no dia 16, depois de um feriado, onde seria a data ideal, por esse motivo que a Caixa resolveu antecipar. A 4ª fase de pagamento das contas inativas vai beneficiar mais de 7 milhões de pessoas, que vão receber quase 11 bilhões de reais. A liberação dos recursos das contas inativas começou em março. Mais de 27 bilhões e meio de reais já foram sacados. Tem direito quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até dezembro de 2015. Tadeu vai aproveitar a abertura da agência no sábado para receber o dinheiro e pretende pagar dívidas. Eu achei bom, porque o quanto antes a gente recebe, a gente pode pagar as dívidas que tem mais cedo e com isso corre menos juros também em relação a essas dívidas, cheque especial, empréstimo, qualquer que seja a dívida em questão. O último lote das contas inativas será liberado no próximo mês para os nascidos em dezembro. O limite para todos os saques do FGTS é dia 31 de julho. Gente, na lista de coisas boas, fala a verdade, receber um dinheiro extra é uma das melhores, não é? Pois agora o nosso assunto é futebol. E o André Salles já está comigo aqui. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Vamos começar falando do Atlético, que daqui a pouquinho, às 7h30, entra em campo no Horto para tentar melhorar a posição no Brasileirão, que até agora não deu nenhuma vitória, né? Exatamente, Nácia. O Atlético precisa vencer, né? Já são 4 rodadas, 2 delas em casa, né? E o Atlético não conseguiu ainda a vitória, está na zona do rebaixamento, claro que é muito no início do campeonato, mas tem que arrancar se quiser realmente brigar pelo título. E aí o Roger Machado, a gente até conversava mais cedo, ele fechou o treinamento, fez um certo mistério e realmente tivemos algumas surpresas, sim, na escalação do Atlético. O zagueiro Felipe Santana, que vinha sendo titular, foi preservado, não está nem no banco de reservas e com isso o Eraso, não jogava há bastante tempo, né? O equatoriano vai formar então a dupla de zaga ao lado do Gabriel. E aí no meio de campo o Elias reapareceu, o Atlético fazendo uma trinca de volantes com o Elias, o Carioca e também o Iago aparecendo no time, o jovem Iago, e aí o Valdívia. Todo mundo apostava bastante nisso, vai fazer a estreia entre os titulares e ser então o responsável pela armação do time. O Atlético enfrenta então o Avaí, precisa demais da vitória, viu, Inácio? Agora, essa história da formação dos 3 volantes, na sua opinião, é a que pode funcionar melhor hoje para o Atlético? Eu confesso que eu esperava até um time um pouco mais ofensivo, dividindo ali a história da armação de jogadas com o Valdívia e o Marlone. Eu acreditava muito nessa escalação. Não aconteceu, ele preferiu um time mais seguro. Pode ser que, se ele estiver precisando de um gol na segunda etapa, faça essa substituição, muda no meio do coloca o time caminho, um pouco mais para frente. Agora a gente vai falar do Cruzeiro, que também não teve uma última rodada boa
e que precisa se posicionar, embora no Campeonato Brasileiro esteja em 8º na tabela, enquanto o Atlético está em 17º, né? Pelo menos o Cruzeiro está melhor qualificado. E o jogo é amanhã, mas hoje já teve treino. Exatamente. O Cruzeiro está numa situação boa se a gente for olhar pelo início do campeonato. O Cruzeiro começou muito bem a competição, tinha chance de virar líder, acabou sendo derrotado, uma derrota até surpreendente, né, para a Chapecoense em casa. E aí o técnico Mano Menezes fez muitas alterações no treino de ontem. Ele fez 5 alterações no time, colocou o Ábila no ataque, voltou com o Ezequiel, que estava um bom tempo parado, voltou com o Robinho, que entrou na segunda etapa. Só que hoje ele fechou o treino, não... O torcedor do Cruzeiro teve um desgaste a mais, um desgaste muscular, foi poupado, sequer viajou. Portanto, o Cruzeiro, que já não tinha o Caicedo, né, que foi representar a seleção equatoriana, então o Cruzeiro vai ter que promover uma oportunidade para um jogador que nunca atuou, né, um jovem Murilo, vai jogar agora no Brasileirão, vai fazer a dupla de zaga com o Léo nesse jogo complicado, Inácia. Na segunda-feira o Bahia ganhou muito bem o Atlético Goianiense, 3-0, vai ser um jogo duro para o Cruzeiro que precisa se recuperar. Você gosta de arriscar palpite para Atlético e Cruzeiro? A gente pode deixar de Cruzeiro para amanhã. Podemos tentar. Então vamos lá. Você acha que fica quanto o jogo de hoje? Atlético vence. Acredito que 2-0, vitória tranquila. Já arriscando o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro consegue uma vitória de 1-0 lá, surpreendendo no contra-ataque. Tomara que a gente traga gols para mostrar amanhã para os nossos telespectadores. Obrigada, André. Obrigado. Bom, e a gente está no final do jornal. Você de casa que quer participar com a gente, mandar alguma sugestão, quem sabe tem problemas aí no seu bairro e você quer mandar para cá para nos comunicar, envie um WhatsApp no 997727663 ou então envie um e-mail no redaçãomg@band.com.br. A edição de hoje termina aqui, mas você sempre é bem-vindo para nos acompanhar e muitíssimo obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã.